Digam graças a Deus. Digam glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Deuteronômio, capítulo 29 e o verso também 29. Fiquei quase que o dia inteiro ontem meditando, preparando o que eu pensava que era o que Deus queria que fosse ministrado hoje. Aí quando foi à noite eu falei assim, vou parar. Aí acordei pela manhã bem cedo hoje, tentei continuar, mas não conseguia concluir de jeito nenhum. Então, Deus me levou para esse assunto aqui, porque os pregadores aqui sabem que se Deus não confirmar, não adianta, é algo assim, não adianta. Então Deus me levou para este assunto aqui. Então eu tenho certeza que Deus, que conhece o nosso coração, a nossa estrutura, Deus sabe o que pensamos, então Ele quer tratar conosco sobre este tema, este assunto. Deuteronômio capítulo 29 e verso também 29, nos diz assim a palavra de Deus: as coisas encobertas são para o Senhor. Então existem coisas encobertas que são para o Senhor. As encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas, aquilo que Ele revela, são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Agora, por gentileza, Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, verso 5. Nos diz assim a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém, irmãos? Podei-vos assentar. Podei-vos assentar e preste bastante atenção naquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco nesta manhã. O tema da mensagem é: confie que Deus está cuidando de você. Amém, irmãos? Confie que Deus está cuidando de você. Quando nada mais fizer sentido para a sua vida, quando você já, meu Deus, o que está acontecendo? Não sei o que eu faço mais. Quando você já bateu em todas as portas e elas não se abriram, quando você já se esforçou para resolver algo e não conseguiu resolver ainda, confie que há um Deus que cuida de você. Confie. É uma decisão pessoal. Confiar ou não é de cada um. É pessoal. O que você faz quando a vida lhe pega de surpresa? E a vida não dá moleza para ninguém. Não dá moleza para ninguém. As tempestades vêm sobre bons, sobre maus. Deus manda chuva sobre bons, Deus manda chuva sobre maus. Os problemas vêm na vida de todo ser humano. Estamos todos inseridos no mesmo contexto, que é um contexto de que os nossos primeiros pais pecaram, e porque Adão e Eva pecaram,
Todos pecaram, e os problemas que nós enfrentamos, as lutas, tudo isso que acontece em nossas vidas é consequência do pecado, e nós estamos inseridos, apesar de não viver uma vida de pecado, mas estamos inseridos neste mundo. Enquanto estivermos vivendo neste mundo, Jesus disse que vamos ter aflições, que significa problemas, significa luta, significa pressão, significa perseguição, e enquanto estamos vivendo aqui, vamos passar por tudo isso, porque estamos inseridos neste mundo. No mundo vai ter problema, vai ter luta. Então o que fazemos quando a vida nos pega de surpresa? Aquela notícia inesperada, aquele telefonema, aquela situação que mudou de repente. Como reagimos quando situações inesperadas acontecem? São os mistérios da vida. São os mistérios da vida. Eu estava perto de uma pessoa que estava conversando, e a pessoa falou assim com o outro: eu perdi um filho esses dias. E ele não sentia nada. Estava tudo bem com ele. Começou a dar um mal-estar, acho que 30 e poucos anos, começou a dar um mal-estar. Eu marquei um médico, mas não deu tempo de levar no médico, porque ele amanheceu morto. Os mistérios da vida. Foi com ela. Poderia ser qualquer um de nós. O que fazemos quando a vida nos pega de surpresa? Os mistérios da vida. Por que comigo? Por que minha família? Por que o meu filho? Por que a minha filha? Por que a minha esposa? Aí começam os porquês da vida, tentando encontrar resposta. Mas na vida não existem respostas para tudo. Na vida não existem respostas para tudo. E nós lemos em Deuteronômio que as coisas encobertas pertencem a Deus. Mas também nós lemos em Provérbios, Deus falando, a palavra nos ensinando: confia no Senhor de todo o seu coração. Então quando os mistérios da vida, quando os porquês da vida começarem a te atormentar, a te aprisionar, e você não conseguir resposta, confie que Deus está cuidando de você. Confie. Quando estamos enfrentando tal situação, só tem uma saída: confiar que Deus está cuidando de nós. Por que aconteceu isso? Por que aquilo? Por que minha família? Por que o meu filho? Por que minha esposa? Por que logo comigo? Só tem uma saída: confiar que é um Deus que está cuidando de nós, confiar que é um Deus que nos ama. Essa é a saída. Essa é a saída, irmãos. Muitas pessoas às vezes, sempre ouço isto, talvez vocês também: meu dia foi estressante, meu dia foi difícil, não vejo a hora de chegar, sair do serviço e ir para um barzinho ou para um botequim e tomar uma cachaça e beber uma cerveja, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Mas nós que somos de Deus, quando nós não entendemos o que está acontecendo conosco, nós confiamos na bondade e no amor de Deus. Nós confiamos que Deus está cuidando de nós.
Nós confiamos que Deus está trabalhando em nossas vidas. Nós confiamos que o grande tecelão que é Deus, Ele está tecendo a minha vida, Ele está tecendo a sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. A cada luta que você passa, é Deus trabalhando na sua vida. A cada decepção, a cada frustração, é Deus trabalhando na sua vida. E no final vai ser bênção, no final vai ser vitória, porque a Bíblia nos ensina que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Confiar que é um Deus que está cuidando de nós. Esta é a única saída. Eu confiar que Deus está no controle da minha vida. Eu confiar que Deus está na direção da minha vida. E olha que tem dias que a gente sai de casa para o serviço ou fazer alguma coisa, a gente sai às vezes quase que sem esperança. Mas aí lá dentro o Espírito de Deus começa a nos motivar, a nos mostrar que Deus está cuidando de nós, que Deus não nos abandona, que você não está só, que você não está abandonado. Aí vem às vezes o diabo soprar na sua mente: mas aquela enfermidade, aquela crise no seu casamento, aquele problema com o seu filho. Aí o Espírito Santo começa a te motivar: aquieta o seu coração, porque Deus ainda está trabalhando, porque Deus ainda está formando a sua vida, porque Deus ainda está direcionando a sua vida. E no final, se você permanecer fiel a Jesus, você vai ver que vai ter bênção para você, porque a glória e a bênção de Deus vai se manifestar na sua vida, vai se manifestar nas nossas vidas. Deus jamais desampara aqueles que o buscam. Deus jamais desampara aquele que o busca. A Bíblia nos ensina: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não te abandona, minha irmã. Quando você está buscando, Deus está ouvindo. Quando você está orando, Deus está ouvindo. Não existem orações que não são ouvidas por Deus. Deus está ali ouvindo, Deus está ali atento ao seu coração. Se o seu coração for reto diante de Deus, for um coração voltado para Deus, for um coração contrito e quebrantado, Deus está ouvindo a sua oração. Deus jamais desampara aqueles que o buscam. Deus não te desamparou. Deus não se esqueceu de você, não. Deus não se esqueceu de mim, não. Deus não se esqueceu de ninguém, porque Deus não esquece. Pode até a mãe esquecer, pode o pai esquecer, pode o amigo esquecer, mas Deus não se esquece daqueles que são seus. Deus não te esqueceu. Aleluias! Deus não te esqueceu. Deus jamais decepciona aqueles que esperam nele. Deus jamais decepciona aqueles que esperam nele. Tenha o mesmo sentimento do salmista. Ele disse assim: eu esperei. O texto ali, o significado é: eu esperei esperando. Eu esperei e esperei e esperei com paciência pelo Senhor. Aleluias! Em consequência dele ter esperado pelo Senhor, a Bíblia nos diz: e o Senhor se inclinou para mim. Ele chamou a atenção de Deus, tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus passos, pôs os meus pés sobre uma rocha, ou seja, colocou um novo cântico nos meus lábios. A vitória chegou, a bênção chegou, porque ele esperou e esperou e esperou no Senhor. Esperou com paciência.
Nós vivemos numa geração que tem que ser tudo feito aqui e agora. Eu quero a solução agora, eu quero a solução hoje, mas esse é o meu tempo. Mas as coisas não acontecem no meu tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus, na plenitude de Deus, no kairós de Deus, no momento oportuno. Aleluia! A sua bênção vai chegar, a sua vitória vai chegar no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Não é no meu tempo não, irmãos. Não é no seu tempo não. Ah, queria tanto que fosse no meu tempo. Eu também queria. Mas tudo acontece no tempo de Deus. Quando o vento soprar, não tem um hino que diz assim? Quando o vento soprar, tudo vai voltar ao lugar. Quando o vento do Espírito de Deus assoprar sobre a sua vida, assoprar sobre o vale que você está vivendo, ossos vão se juntar, tendões vão se formar, aleluias, peles vão se formar, haverá vida quando o vento do Espírito soprar. No tempo de Deus, tudo vai se formar, tudo vai voltar ao normal. Aleluias. Oh, glória a Deus. No tempo de Deus. Então espere. Deus jamais decepciona aqueles que esperam nele. Aqueles que esperam nele. Se você está esperando pelo Senhor, pode se preparar. Pode se preparar, porque você vai ver as coisas mudando. Você vai ver aquela nuvem negra indo embora. Você vai ver o dia amanhecendo. Você vai ter motivos para sorrir novamente. Você vai ter motivos para se alegrar novamente, se você espera pelo Senhor. Se você espera em Deus. Deus jamais rejeita aqueles que de coração, Deus jamais rejeita aquelas pessoas que têm um coração quebrantado. É o Salmo que diz, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Um coração humilde, um coração arrependido, Deus não despreza. Deus está atento, Deus está ouvindo, Deus está vendo o que está acontecendo. Então continue com o seu coração quebrantado. Ah, mas parece que eu estou orando e não está acontecendo nada. Parece que eu estou orando e Deus não está trabalhando. É porque não chegou o tempo de Deus, é porque não chegou a hora de Deus, porque no tempo de Deus vai acontecer, na hora de Deus vai acontecer, e você vai ver um milagre na sua vida, porque é no tempo de Deus. Mas para isto, eu não posso querer procurar resposta para tudo, e vamos ver isso daqui. Não tem como ter resposta para tudo não, irmãos. Precisamos confiar na fidelidade de Deus. É por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam, olha só, quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é um produto da fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando nada fizer sentido na sua vida, pela fé, porque não andamos por vista. Quem é crente não pode andar pelo que vê. Nós andamos pela fé. Nós andamos, irmãos, aleluias, nós andamos firmado nas promessas e nas palavras de Deus. Aleluia. Às vezes está dando tudo ao contrário para você, mas pela fé, oh, graças a Deus, ande, paute a sua vida pela palavra de Deus, pelo que Deus ensina.
Há questões na vida a que nunca poderemos responder. Existem questões na vida que nunca poderemos responder. Há pessoas que insistem em querer ter as respostas para tudo. Eu sou uma dessas pessoas. De querer resposta para tudo. De querer entender tudo. De querer compreender tudo. Mas aí Deus está começando a mudar o meu conceito. Eu preciso mudar meu conceito, porque há questões na vida a que nunca poderemos responder. O que é que eu faço então, irmão? Confia que Deus está cuidando de você. Confia. E continua prosseguindo com a sua vida. Caminhando com a sua vida. Então tem pessoas que insistem em querer ter as respostas de tudo. Agindo assim, quando algo as atinge, elas ficam deprimidas. Porque não encontra resposta. Porque não encontra uma saída. Porque não encontra uma solução. E Deuteronômio diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. E as reveladas, sim, é para nós. Então tem coisas que são encobertas. Tem coisas que eu vou para o túmulo sem compreender, sem entender. Existem coisas que você vai para o túmulo sem compreender, sem entender. Mas nós não podemos esquecer que existe um Deus que cuida de nós. Que existe um Deus que nos ama. Que existe um Deus que está sempre pronto a nos ajudar. Eu não posso me perder. Eu não posso perder a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus. É por isso que precisamos caminhar de dia e também de noite. De dia há lá nuvem, protegendo do calor, trazendo uma sombra, um refrigério, porque tem um salmo que diz que ele é a tua sombra, a tua direita. No deserto era muito calor, está lá a nuvem protegendo durante o dia da sombra, está lá a coluna de fogo protegendo do frio, iluminando o caminho. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a igreja precisa caminhar de dia e de noite. Agora é Covid, que não sei o que, então eu não posso ir na igreja. Isso aí é coisa do diabo. Repito, tendo todo o cuidado. O distanciamento aqui, todo mundo distanciado no outro aqui. Álcool gel, máscara. E se vier um decreto da prefeitura para fechar? Fecha e vamos transmitir o culto online. Mas as portas abertas? A pessoa fala que não vai vir por causa do Covid? Precisamos caminhar de dia e de noite. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou ficar aí, eu vou lá, não vou usar máscara mais, não vou ter distanciamento mais, não vou usar o álcool gel mais. Aí está tentando o Senhor. Mas dentro das leis, irmãos, não devemos deixar de congregar. É igual a foto que eu vi na rede social. A praia estava lotada e duas pessoas conversando. Vamos embora, que é hora de ir para a igreja. A outra falou assim, não vamos embora não. Está perigoso ainda. O Covid está aí, não pode ir para a igreja não. Mas está na praia que está lotado. Anda nos ônibus lotados, nos trens. Feira livre. Então, irmão, não deixe de congregar. Caminhe de dia e caminhe de noite. Porque Deus é com você. Amém, irmãos? Deus está conosco. Mas nunca tente o Senhor. Dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades, caminha. Então, há algumas perguntas a que jamais responderemos. Existem perguntas que jamais teremos resposta. Compreender e aceitar essa verdade torna a vida mais simples. Tem perguntas que não têm resposta. Literalmente, existem perguntas que não têm resposta. Aceitar isto, compreender isto, vai tornar a vida mais fácil. Em segundo lugar, o primeiro há questões na vida a que nunca poderemos responder.
A segunda questão: há fatos em nossa existência que jamais explicaremos. Existem coisas em nossa existência que jamais explicaremos. Algumas situações que vivemos ou experimentamos em nossa caminhada desafiam as explicações racionais. Tem coisa que é como se, meu Deus, e agora? Agora eu não entendi nada. Existem coisas que a gente não entende nada, não compreende nada. Por quê? Porque há fatos em nossa existência que jamais explicaremos. Existem coisas que apenas precisamos aceitá-la. Se você já orou, já buscou, se você está tentando e não aconteceu ainda, o que eu faço então, irmão? Aceite, mas crendo e confiando que Deus está cuidando de você. Que tem coisa, irmãos, que a gente tem que simplesmente aceitar. Senão a pessoa vai se matar tentando resolver e não consegue. Ah, mas quem explica isso? Eu não sei. Deus vai te explicar, se Ele quiser, o Espírito Santo. Se Ele não te explicar aqui, um dia você vai compreender. Porque muitas coisas vamos compreender quando chegarmos na glória. Ah, agora eu sei, agora eu entendo porque eu passei por isso. Porque eu passei por aquilo. Agora eu entendo o porquê daquela situação. Então tem situações que precisamos aceitá-las. Precisamos aceitá-las. Você desfrutará muito mais de sua vida. As instituições psiquiátricas estão cheias de pessoas que surtaram por desejarem explicar o inexplicável. Tem coisas que não tem explicação. Tem coisa que foge do nosso raciocínio, do nosso intelecto, a gente não consegue. E ficar remoendo e tentando explicar, a pessoa acaba surtando porque a mente não aguenta. O que eu faço então? Eu preciso me firmar na palavra de Deus. Romanos 8, 28, o que é que diz lá? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu não estou entendendo, não sei o que está acontecendo, eu preciso me firmar na palavra de Deus. Eu só sei de uma coisa: a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, tudo o que está me acontecendo vai cooperar para o meu bem. Não sei como, mas Deus sabe. Assim foi com José. Venderam José, traíram José, maltrataram José, fizeram José de gato e sapato, fizeram José bagunçaram a vida de José. Só que eles pensaram que estavam bagunçando a vida de José, porque lá no capítulo 50 de Gênesis, versículo 20, José fala assim: vocês bem intentaram o mal contra mim, mas o meu Deus, que é o mesmo Deus que você serve, transformou o mal em bem. Aleluia! Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem coisas, irmãos, que precisamos aceitar, não de uma forma passiva, de uma forma ativa. Eu aceito, mas continuo orando a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, e confiando que Deus está cuidando de mim, e confiando que Deus está preservando a minha vida, e tomando posse do que Jesus falou: não andeis ansiosos com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ele falou: Deus cuida dos pássaros. Os pássaros não têm celeiro. Esses dias eu vindo do serviço, uma goiabeira, tem várias goiabeiras por onde eu passo, e tinha uma lá que cheia de goiaba, tudo assim, comida, tudo pela metade. É Deus cuidando dos pássaros. Ele cuida das plantas. Aí ele fala assim:
Vocês valem muito mais do que os pássaros, vocês valem muito mais do que as plantas, e você pensa que Deus não está cuidando de você? Você pensa que Ele não está cuidando de você? Será que eu penso que Ele não está cuidando de mim? Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você. Deus cuida nos mínimos detalhes. Desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus nunca deixou de trabalhar. Deus está trabalhando. Tem um livro que diz que Deus trabalha no turno da noite. Deus nunca deixou de trabalhar. Deus nunca deixou de cuidar de nós. Deus cuida de nós. Aleluias. No teu viver, no teu andar, Deus cuida de você. Deus cuidará de nós. Deus cuidará de ti. Deus cuidará da sua família. Deus cuidará dos teus filhos. Deus cuidará da sua esposa. Deus cuidará do seu esposo. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Coloque em sua mente que há situações que jamais poderão ser explicadas. De outra maneira, você sempre andará deprimido. Há situações que jamais poderão ser explicadas. Aceitar isto me fará viver melhor. Se você aceitar isto, te fará viver melhor. Ou então a pessoa viver sempre deprimida, sempre remoendo. Aí o apóstolo Paulo nos ensina. Olha o que ele nos ensina. Esquecendo-me, aleluias, das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Você precisa esquecer. Eu preciso esquecer as coisas que para trás ficam. Ficar remoendo, ficar relembrando, vai te martirizando, vai aprisionando a sua mente, vai te deixando deprimido, vai te deixando deprimida, vai te deixando depressivo. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançar rumo ao meu alvo, e o meu alvo é Cristo, o meu alvo é o céu, o meu alvo é chegar na glória. Para isto, eu preciso esquecer. A nossa oração deve ser: meu Deus, Senhor, me ajude a esquecer. Me ajude. Substitua pensamentos negativos por bons pensamentos. É o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina assim: tudo que é bom, tudo que é agradável, se há algum louvor, se há alguma fama, nisto pensai. Pense coisas boas, encha sua mente de coisas boas, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, encha sua mente de coisas boas, substitua pensamentos negativos por pensamentos da palavra de Deus, substitua aquilo que o diabo assopra no seu ouvido pela palavra de Deus. Eu estou enfrentando lutas, estou enfrentando problemas, mas a palavra de Deus me diz que eu sou mais que vencedor. Eu estou passando por isso, por aquilo, mas a palavra de Deus me diz que Deus está comigo por onde eu andar. Eu estou enfrentando um vale terrível, mas a Bíblia me ensina que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! Substitua pensamentos negativos por bons pensamentos, substitua pela palavra de Deus. Substitua pela palavra de Deus. Encha sua mente da palavra de Deus. O salmista falou: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então encha a sua mente, enche o seu coração da palavra de Deus. Senão, irmãos,
sempre ficaremos deprimidos. Terceiro, há fatores na vida que nunca seremos capazes de mudar. Existem situações, irmãos, que nunca seremos capazes de mudar. Somos limitados. Somos seres humanos. Não temos o controle. O homem não tem o controle de todas as coisas. Mas entenda uma coisa: nós servimos a um Deus que tem o controle. Então o que escapa das nossas mãos está nas mãos de Deus. Aleluia. Escapou das suas mãos? Aquieta o seu coração, está nas mãos de Deus. Deus tem um controle. Tem uma mensagem que nós pregamos que falamos sobre isso. Aprenda a conviver com os contratempos. Aprenda a conviver com os imprevistos. Imprevistos acontecem. Contratempos acontecem. Pneu do carro fura. Ah, é o diabo. Não é o diabo não, irmão. O pneu fura. Eletrodoméstico estraga. Ah, tem um demônio lá que estragou minha geladeira. Não, irmão, estraga. Eu estou pensando o quê, irmão? Irmão, nós não estamos blindados, não. Ah, minha máquina de lavar queimou. Queima mesmo, é. Ah, tem 10 anos de uso. Está reclamando de quê? A nossa quanto tempo quando queimou? Quantos anos? Tem quanto tempo nessa máquina? Não sei quantos anos lá. Você queimou? Ai, queima mesmo. Aí, irmão, estraga mesmo. Os imprevistos da vida, as coisas que acontecem. Precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos aprender a conviver com isto. Então há fatores na vida que nunca seremos capazes de mudar. Dizem que 90% da vida é feita de situações que não somos capazes de mudar. Dizem que 90% da vida são feitas de situações que não podemos mudar. Muitas pessoas vivem frustrados, porque passam quase todo o tempo lamentando-se e preocupando-se com o que não pode ser modificado. Irmãos, tem coisa que não pode ser modificado. A gente não consegue mudar a maneira de uma pessoa pensar. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem situações que não dá. Não conseguimos mudar. Foge ao nosso controle. E tem pessoas que ficam frustradas porque passam todo o tempo lamentando-se e preocupando-se com o que não pode ser modificado, ao invés de focarem nos 10% que podem ser mudados. E no meio de tudo aquilo que está dando errado na minha vida, na sua vida, existe sempre alguma coisa dando certo. Mas a nossa tendência é sempre olhar para aquilo que está dando errado. Você chega numa casa que acabou de toda pintada, toda bonitinha. Aí você olha lá de repente. E eu sou mestre disso, de observar os detalhes. Às vezes você olha assim, uma manchinha na parede. A casa está toda pintada. A gente observa a manchinha que está na parede. Então, no meio daquilo que está dando errado, existem sempre alguma coisa dando certo. No seu casamento pode estar dando muitas coisas erradas, mas tem alguma coisa dando certo. Na vida dos seus filhos pode ter muitas coisas erradas, mas tem algo dando certo. Na sua vida financeira pode ter um monte de coisa errada, mas algo está dando certo. Então nós precisamos olhar para aquilo que está dando certo. Eu preciso me apoiar naquilo que está dando certo. Atormentar-se, afligir-se ou se martirizar em razão das injustiças da vida não muda nada. Ah, isso é uma injustiça, eu não aceito isso. Irmãos, eu aceitando ou não, aconteceu. Você aceitando ou não, aconteceu. Faz parte da vida. É os porquês da vida. Ah, mas eu não aceito, que não aceito. Mas aconteceu. Se não aceitar, sabe o que pode acontecer? Vai alterar sua pressão arterial. A pressão vai subir. E uma série de problemas podem acontecer na saúde, que a pessoa não aceita.
que eu não aceito, mas já aconteceu. O que eu faço então? Eu confio que Deus está cuidando de mim, eu confio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu confio que há um Deus que cuida de mim, eu confio que existe um Deus que é vivo, todo-poderoso e que me ama. Eu preciso me apegar a isto, porque há fatores na vida que nunca seremos capazes de mudar. Por mais que você tente, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo a sua memória aí, te lembrando de algumas coisas que você tentou e não mudou. Então agora, pare de querer tentar mudar e confia que Deus está cuidando de você. Você pôs as mãos de Deus, você orou a Deus, entregou a Deus, então confia que Ele está trabalhando. Confia que Ele está no controle. Por quê, irmãos? Daí a pouquinho a situação muda. Aí você fala assim, poxa, bem que Deus me disse que ia mudar, que ia melhorar. Precisamos. Tem um testemunho que eu assisti há uns anos atrás, de um rapaz que era ex-homossexual, que o pai dele lutou por ele, e buscou a Deus, nunca desistiu dele, está na mão de Deus. O pai era um pastor, e o pai sempre cuidando dele, sempre do lado dele, aconselhando. O pai morreu, o pai não viu, mas ele hoje em dia é um pastor, ele foi liberto, ele dá o testemunho chorando, que ele disse que gostaria que o pai dele estivesse aqui para ver que ele foi liberto, porque acontece no tempo de Deus, é no momento de Deus. Se o pai estivesse lá, eu quero te mudar de todo jeito. Não, irmãos, tem situações que a gente não consegue. Então eu preciso acreditar e confiar que Deus está trabalhando. Eu preciso confiar que Ele está trabalhando, porque tem coisas que fogem ao meu controle, tem coisas que fogem ao meu entendimento. Então eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração. Então há fatores na vida que nunca seremos capazes de mudar. Entra ano e sai ano, você vê que você não conseguiu mudar. E isto faz parte da vida. Faz parte. Nós não podemos nos desesperar. Podemos chorar, podemos nos entristecer, mas nunca desesperar. Sabe por que nunca desesperar? Porque nós servimos a um Deus grande. Tem um Deus grande que está olhando por você. Existe um Deus todo-poderoso que está olhando, preservando a sua vida. Existe um Deus que está cuidando de você nos mínimos detalhes. Então não desespera. Não desespera. Há situações na vida que não conseguimos controlar. Tem pessoas que querem ter o controle de tudo, quer controlar tudo. E como Deus tem falado comigo, essa questão de querer controlar, de querer... Irmão, tem momentos que a gente tem que... Sabe de uma coisa? Eu vou descansar no Senhor. Há momentos que precisamos, literalmente, baixar a guarda, irmãos. No sentido de que eu vou baixar a guarda porque eu estou descansando no Senhor. Às vezes é preciso nos desarmar. Andamos muitas vezes armados, pronto para responder, pronto para... Às vezes há momentos de respirar fundo e confiar que Deus está trabalhando a nosso favor. Crer que Deus está trabalhando. Porque há situações na vida que não conseguimos controlar. Algumas pessoas são obcecadas por controle. Quer controlar tudo. Quer ter tudo no controle. Eu quero, se não tiver tudo no controle, eu nem durmo. Tem pessoas que assim, tem que estar tudo no controle. Elas têm a necessidade de manter sob seu controle cada detalhe do seu dia a dia e das pessoas que o cercam. Tem pessoas que querem ter tudo no controle, tudo. E a vida não é assim, irmãos. A vida não é assim. Precisamos confiar em Deus. Precisamos acreditar em Deus. Precisamos crer em Deus. Às vezes
surge tantas coisas na nossa vida, é dor lombar, dor de cabeça, estresse, cansaço. Sabe por quê? Estamos andando sobrecarregados demais. É tanta coisa, é tanta luta, é tanto problema, é tanta preocupação. E eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, tem que ser eu. Não, para com isso. Descansa no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E tem pessoas assim cansadas, tem pessoas sobrecarregadas, porque quer ter o controle de tudo, quer tomar a direção de tudo, quer estar na frente de tudo, e o ser humano não tem estrutura para isto. Aí Jesus falou: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo de Jesus é suave, é leve. Então descansa em Jesus, irmã, descansa em Jesus, entrega para Jesus, lança toda a ansiedade que você tem em Jesus. Pedro nos ensina assim, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, aleluias, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de nós. Então, pessoas que têm necessidade de manter sob o seu controle cada detalhe da sua vida e da vida dos outros também, no final das contas, nenhum de nós pode manter o controle, as atitudes das outras pessoas. Ninguém consegue manter sob controle a atitude de outras pessoas. Ninguém consegue. Nem mesmo daquelas que estão mais próximas de nós. Que a pessoa não muda, fulano não muda, não sei quem não muda, e eu não estou aguentando mais. É por isso que você não está aguentando mais, porque quem muda não é você, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito de Deus que transforma, é o Espírito de Deus que muda. Brigar não vai resolver nada, gritar não vai resolver nada. O que vai resolver é entregar nas mãos de Deus, é entregar nas mãos de Jesus, é lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Aí o Espírito de Deus começa a trabalhar e vai moldando, e vai moldando, e vai transformando aquela pessoa numa nova criatura, numa outra pessoa. É o Espírito de Deus. É por isso que tem pessoas que às vezes estão andando nervosas demais, agitadas demais, porque estão tentando mudar o outro. Irmãos, Deus não nos autorizou a mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Por isso que ficamos às vezes tão nervosos, tão ansiosos. Podemos ensinar às pessoas os nossos valores, deixá-las conhecer as nossas vontades e até mesmo orientá-las segundo o nosso ponto de vista, mas no fim, elas sempre escolherão os próprios caminhos e assumirão a responsabilidade pela sua escolha. Podemos orientar, podemos falar, mas no final, cada um escolhe o seu caminho e assume as responsabilidades por suas escolhas. Por quê? Porque há situações na vida que não conseguimos controlar. Eu me lembro, quando criança, da minha saudosa mãe, época de Cosme e Damião. Então minha mãe sempre lutou com muita dificuldade, lavando roupa para fora, passava roupa, e ela falou assim, não, meu filho, não pegue não, porque é bala, é doce, mas é apresentado aos espíritos antes de ser entregue. E me orientou. Ela falou assim, vou te dar um dinheiro aqui,
que para ela na época era muito, que ele estava com dificuldade, você vai, eu lembro direitinho, num bar que tinha perto da minha casa, compra lá um risoles, que antes era pastelão, agora é risoles, e compra um refrigerante. Aí eu fui todo alegre, e era gostoso, que pastelão gostoso, que risoles gostoso. Aí eu comprei, comi e tomei o refrigerante. Não é que depois eu fui e peguei o Cosme Damião também? Mas aquilo, irmãos, mexeu tanto comigo, mas mexeu tanto comigo, que eu nunca mais peguei depois daquilo. Nunca mais. Quer dizer, ela me orientou, ela me falou, mas ela não pôde me mudar. Aí quando eu comi, o Espírito de Deus, olha só, o Espírito de Deus, ele me mostrou que eu estava errado. Então não foi ela quem me mudou, foi o Espírito de Deus que mudou aqui dentro. E de lá para cá, eu nunca mais peguei, porque eu me recordava do erro que eu cometi lá atrás. Mas quem que me mudou? Foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda. Não é a gente que muda, é o Espírito Santo. Então, precisamos encarar os fatos. Há situações na vida que não conseguimos controlar. Não importa o quanto queiramos fazer isto. Há situações na vida que a gente não consegue controlar. Então, quando você estiver diante de alguma situação que você não pode controlar, confie que Deus está cuidando de você. Confie que Deus está no controle. Confie que Deus está naquele negócio ali. Deus está ali. Essa é a única saída, irmãos. Essa é a única saída. Senão nós vemos aí, violência doméstica, pessoas que espancam esposa, espancam os filhos, faz uma loucura, é porque não consegue entender. Aí chega um ponto que ele explode. Então, antes de explodir, confia que Deus está cuidando da sua vida, confia que Deus está no controle, confia que Deus está na direção, confia que um dia tudo vai mudar, vai melhorar, porque Deus é fiel. Confia. É melhor do que explodir. É melhor do que fazer uma loucura. É melhor do que agir sem pensar, impensadamente. Quinto, há circunstâncias de nossa existência que não podemos deter. Tem coisas que não podemos deter. Tem situações que vamos ter que passar por ela. Vamos ter que passar por ela. Mas e quando eu estiver enfrentando uma situação que eu tenho que passar por ela? Lembre-se do apóstolo Paulo. Ele recebeu revelações grandiosas que o homem não poderia receber, mas Deus, pela sua graça, fez ele conhecer, ver aquelas revelações. Aí a Bíblia nos diz que foi posto um espinho na carne de Paulo, para que ele não se exaltasse das revelações que ele recebeu. De forma que ele 3 vezes orou a Deus, buscou a Deus: Senhor, retira esse espinho da minha carne. E Deus falou: não, mas tem uma coisa, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Deus não retirou o espinho da carne de Paulo, mas Deus capacitou o apóstolo Paulo para suportar aqueles problemas. Então, quando você estiver diante de uma situação que você não pode deter, que você vai ser preciso passar por ela, entenda uma coisa: a graça de Deus te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando estamos fracos, aí é que somos fortes, porque o poder de Deus está se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Então a graça de Deus, quando você estiver diante de uma situação que você não pode detê-la, você está passando por ela, entenda uma coisa: a graça de Deus, ela vai te capacitar para superar este momento. O favor de Deus, a graça de Deus vai te capacitar para superar este momento. Então, se você, por exemplo, estiver em cima
dos trilhos de um trem, e este vem em sua direção, você só tem duas saídas: ou você pula, ou você é atropelado. Ou você sai fora, ou é atropelado. A vida é assim. Algumas vezes, determinadas situações apresentam-se de tal forma que não podemos detê-la. Então, meu irmão, tem hora que a gente tem que passa. Não é covardia, não. Passa, deixa acontecer. Agora, eu vou crer que Deus vai derramar a sua graça na minha vida para que eu possa superar. Porque se você ficar diante de certas situações, ela vai te destruir. Ela vai te vencer. Então tem momentos que precisamos, passa, deixa acontecer. Já não tem mais, deixa acontecer, porque eu estou confiando, eu estou crendo que Deus está cuidando de mim. Eu estou pondo a minha confiança em Deus e Ele vai me ajudar. Aí a pessoa escolhe. Ou a pessoa sai da frente, ou a pessoa é destruída. Porque tem momentos que não tem outro jeito. Davi por várias vezes, ele fugiu. E aí está lá no Salmo lá, e Davi fugiu para não sei aonde, porque tem momentos, irmãos, tem momentos que, há situações, circunstâncias da nossa existência que não podemos deter. Então, às vezes, tem até um salmo que fala que na sombra das tuas asas eu vou me refugiar até que passem as calamidades. Então tem momentos, irmão, que a gente sai da frente e vou me refugiar à sombra das tuas asas até que passem as calamidades. Porque tem momentos que você não está aguentando mais. A sua estrutura, a minha estrutura como ser humano, tem momentos que não está aguentando mais. É por isso que precisamos descansar em Deus. É por isso que precisamos lançar sobre Ele nossa ansiedade e descansar. Descansar no Senhor. Tirar essa pressão da nossa vida, essa sobrecarga, essa tensão. Sexto e último, há fatos na vida pelos quais não somos responsáveis. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não somos responsáveis. Não importa, por exemplo, quanta orientação dermos aos nossos filhos. Não importa quantas orientações dermos aos nossos filhos, eles ainda assim cometerão erros. Cometerão erros. Porque nós deixamos de ensinar? Não, de forma alguma. A Bíblia nos ensina, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. O significado do texto é, quando ela crescer, ela vai ter uma escolha. Minha mãe falou comigo do Cosme Damião. Eu comi esse mesmo. Mas eu tive depois uma escolha. E escolhi não comer mais. Então ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quando ela crescer, ela vai ter uma escolha. Ela vai ter uma escolha. O Espírito de Deus vai estar ali movendo na vida dele, na vida dela. Ela vai ter uma escolha, mas é ela quem escolhe. Eu não posso escolher pelos meus filhos. Você não pode escolher pelos seus filhos. São eles que devem escolher. Quando criança, não. Nós mandamos, nós orientamos. Mas vai chegar um período que eles mesmos escolhem. Eu não esqueço, rapidamente, alguém me contou uma vez que o filho queria formar para ser padre. Aconteceu aqui perto da gente, uma cidade aqui perto. O filho queria formar para ser padre. E o pai queria que ele fosse médico. E o pai brigava com ele, que queria que ele fosse médico. Tem que ser médico. Mas a vontade é dele, não é do pai. Mas tem que ser médico. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi, estudou, ele se formou, ele pegou o diploma
e falou aqui: pai, está aqui o diploma, ó. Esse diploma aqui é para o senhor, não é para mim não. Eu formei. Sabe o que ele fez? Depois que ele formou, entregou o diploma para o pai, ele foi e estudou para ser padre. Porque a vontade é dele. Então tem situações que não somos responsáveis. Ensinamos os filhos, mas vai chegar um período que vai ser eles e Deus. Eles e Deus. Você tem culpa? De forma alguma. Quantas mães ficam se martirizando, ficam se culpando por caminhos que os filhos tomaram, que ela não ensinou, que não é o tipo de vida que ela sempre viveu, que ela sempre ensinou, ela criou nos caminhos do Senhor, mas a culpa não é da senhora, não. A culpa não é do Senhor, não. São situações que não somos responsáveis. Eles são responsáveis, se tornaram de maior. Vão ter que assumir a responsabilidade pelos erros. Que Deus abençoe que nenhum dos nossos filhos siga esses caminhos. Permaneça na presença de Deus. Nossa oração é esta. Mas quem decide é eles e Deus, não somos nós. Então não importa quanta orientação dermos aos nossos filhos, eles ainda assim cometerão erros que poderão gerar terríveis consequências. Não importa o quanto estamos preparados em todas as áreas da nossa vida, há sempre a possibilidade de que uma adversidade surja. Fazemos o melhor que podemos e mesmo assim algo ruim acontece às vezes. Então, quando isso acontecer, você precisa lembrar do tema dessa mensagem. Eu preciso confiar que Deus está cuidando de mim. Eu preciso confiar que Deus está cuidando dos meus filhos. Meu filho se desviou, foi para um caminho errado, ele não está mais nos caminhos do Senhor. Irmão, continue confiando que Deus está cuidando. Continue confiando na fidelidade de Deus, no poder de Deus, na boa mão de Deus. Continue confiando, continue crendo. Continue acreditando. Concluir com uma oração feita por um pastor. Ele disse o seguinte: conceda-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Então ele começa a oração dizendo: Senhor, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para modificar aquelas que posso. Me dê coragem para modificar aquilo que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras, vivendo um dia de cada vez. Precisamos viver um dia de cada vez, irmãos, descansando no Senhor. Olha, irmãos, guarda essa palavra, descansando no Senhor. Tem coisas que, sabe, irmãos, a gente fica com dor de cabeça, fica chateado, fica deprimido, fica frustrado, fica triste, mas por situação que foge ao nosso controle. O que eu faço? Eu confio que Deus está cuidando de mim e eu descanso no Senhor. Às vezes precisamos relaxar e descansar no Senhor. Então, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como o caminho para a paz, aceitando como Ele aceitou este mundo, como Jesus aceitou este mundo pecador, tal como é. Então precisamos aceitar o mundo tal como é. Eu não vou me conformar, não vou me amoldar ao mundo, mas eu preciso aceitá-lo como ele é. O mundo é isso daí que nós estamos vendo. Mas eu não conformo, eu não concordo, irmãos. Não vai mudar nada. A não ser, às vezes, a pressão alta que vai mudar a pressão arterial. Porque
O mundo é isso aí que a gente está vendo, irmão. E não vai melhorar, não. O mundo não vai melhorar, não. O mundo vai piorar. As coisas só vão piorando, piorando e piorando. É por isso que precisamos confiar que Deus está cuidando de nós. Confiar. Então aceitar o mundo tal como é. Aceitar não fazer o que o mundo faz. E não como eu gostaria que fosse. Confiando que Deus fará certas todas as coisas se eu me entregar à sua vontade. Então confie que Deus vai fazer certas todas as coisas. Confie que Deus vai... a Bíblia nos ensina assim, eu é que sei que pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós mesmos esperais. Então Deus pensa coisas boas do seu respeito, Deus pensa coisas boas de nós. A Bíblia diz que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Romanos 8,18, o apóstolo Paulo diz: eu estou bem certo que o sofrimento do tempo presente não são para se comparar com a glória de Deus que em nós há de ser revelado. Então continue confiando em Deus, continue crendo em Deus. Ele termina dizendo que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida, e mais ainda ao estar eternamente com Deus na glória. Amém. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Tem muitas coisas que acontecem, irmãos. Há questões na vida, não tem como responder. Há fatos em nossa existência que jamais explicaremos. Há fatores na vida que nunca seremos capazes de mudar. Há situações na vida que não conseguimos controlar. Há circunstâncias de nossa existência que não podemos deter. Há fatos na vida pelos quais não somos responsáveis. Mas entenda uma coisa: nós precisamos confiar que Deus está cuidando de nós. Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante, graças a Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, tua palavra nos diz que existem coisas encobertas que pertencem ao Senhor. Então tem muitas coisas que eu não entendo, que eu não compreendo, tem muitas coisas que fogem ao meu controle, tem muitas coisas, meu Pai, que eu não sei o que fazer, que não faz sentido algum. Aí por isso, meu Deus, eu preciso me apoiar na tua palavra, que nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu preciso confiar, eu preciso crer que o Senhor está cuidando de mim, eu preciso crer que o Senhor está cuidando da minha família, eu preciso crer que o Senhor está cuidando do meu casamento, eu preciso crer que a tua boa mão está estendida sobre a minha vida. Meu Deus e meu Pai, me ajude a manter a minha fé, que eu nunca perca a fé, que eu nunca perca a esperança, porque se eu perder a esperança, eu perdi tudo na minha vida. Eu preciso continuar tendo esperança, acreditando, confiando que vai melhorar, que dias melhores virão, que a noite vai passar, que a tempestade vai passar, que a nuvem negra vai passar, que os problemas vão passar, e que a sua bênção vai chegar, e que a sua vitória vai chegar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe cada irmão, cada irmã nesta noite. Estenda as tuas mãos nesta manhã, estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, nos ajudar a caminhar, a prosseguir, porque precisamos caminhar de dia, precisamos caminhar de noite, porque estamos de passagem por essa terra. Por isso, meu Deus, nos ajude, meu Pai, ajude esta irmã a vencer, ajude este irmão a vencer, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, que assim seja. Amém
graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus!